nesta manhã, como eu tive as minhas notas perdidas, como eu falei para vocês, naquele pane do meu computador, eu tive que mudar algumas palestras, e nesta manhã eu gostaria de falar para vocês, já está saindo lá, Edivânio, sobre Ruth. Vamos então pegar aqui a partir de Ruth, e eu gostaria de falar sobre jovens amargurados. Vamos falar sobre Ruth, um pingo de doçura em um mar de amargura. Vamos também abrir a palavra de Deus lá neste texto sagrado do Antigo Testamento, e a palavra de Deus é viva e eficaz, e a palavra de Deus pode falar para a gente nesta manhã. Nós vamos abrir em Ruth, no seu livro, e nós vamos também orar ao Senhor. Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor neste momento. Amado Senhor e Deus, estamos aqui na sua casa nesta manhã para lhe adorar em espírito e em verdade, e para também nos abastecermos da sua palavra. Pai, muito obrigado pelo que já tivemos nesta semana, muito obrigado pelo que já ouvimos sobre a sua igreja e sobre o seu projeto para a gente dentro da igreja nesta manhã. E agora, Pai, nós queremos pedir ao Senhor que a nossa vida seja uma doação, que a nossa vida tenha sentido para os outros, que a nossa vida marque a nossa própria geração. Senhor, aos olhos do mundo nós não somos nada e nem ninguém, comparando-nos com as celebridades da vida, mas aos seus olhos nós somos filhos e filhas do Deus Todo-Poderoso. Colocados neste momento, neste contexto, neste lugar aonde estamos para vivermos para o louvor da glória de Jesus. Ó Pai, são tantas as circunstâncias que tentam amargar as nossas vidas e amargurar os nossos corações. Ajude-nos nesta manhã a não enveredarmos pelo caminho dos amargurados. Ajude-nos nesta manhã a mantermos a doçura bonita que vem de um coração que confia no Senhor. É o que nós pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido, querida. Coração de um crente pode amargar, sim. Coração de um crente pode ficar azedo. Asaf foi um homem de Deus. Asaf foi um homem de louvores. Asaf foi um homem que compôs salmos. Mas chega ali no Salmo 73 e ele mesmo diz: quando o meu coração se amargou, quando o meu coração se tornou amargo. Nós temos tudo nesse país e nesse contexto em que vivemos, ou para nos tornarmos cínicos, ou para nos tornarmos amargurados. Se formos viver pelo que vemos, se formos esperar pelo que nós ouvimos, se formos de fato nos basear pelas promessas furadas e falidas que aí estão, então é melhor de fato nós criarmos uma amargura, até mesmo como fator de proteção para afastar outros, porque chega de decepção, chega de tristeza. Nessa manhã nós vamos ver sobre Ruth, uma mulher que viveu num momento e num contexto muito difícil. Ela tinha tudo para amargar e para amargurar o seu coração. Ela era nova convertida e ela nos ensinará muito nesta manhã. Em primeiro lugar, gostaria de destacar quando vem a crise. Queridos irmãos, vivemos entre crises. Crise vem, crise vai, crise volta. Nós, de fato, vivemos cercados por crise. Agora, por favor, preste atenção nisso. É muito melhor que você administre a crise do que a crise lhe administre. É melhor que você tenha condições e recursos para administrar tempos de crise do que a crise vir tomar conta da sua vida. Tem muita gente hoje vivendo administrada pela crise. Tem muita gente hoje que já não consegue mais viver. A crise já lhe engoliu e hoje essa pessoa só arrota de fato crise, desgraça, miséria e amargura. Agatha Christie, aquela contadora de contos secretos e contos misteriosos, Agatha Christie, ela foi perguntada certa vez como é que ela conseguia ainda sorrir e ser simpática quando ela já tinha passado dos 80 anos de idade. E Agatha Christie disse: é simples, se você quiser ser simpática aos 81, comece a ser simpática aos 18.
Então, minha querida, se você quiser ser uma pessoa simpática aos 81 anos, 85 anos, 90 anos, que você já comece agora, nos dias da sua mocidade, a ser simpática, a ser simpático. Mas hoje nós lidamos com jovens raivosos, hoje nós lidamos com jovens amargurados, hoje nós lidamos com jovens com cara feia, porque em vindo a crise, estes não conseguiram lidar com a crise, estes não conseguiram administrar a crise. A crise vem, a crise não avisa, a crise se instala. Capítulo 1 do livro de Ruth diz: nos dias em que julgavam os juízes. Está vendo? No dia a dia, dia ia passando, dia vinha, dia ia. No dia ou nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Nada mais forte para expressar crise do que essas 4 letrinhas. Fome. É até uma música. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? E ali aquele cantor vai destilando toda a sua crise, toda a sua raiva e toda a sua desesperança. Houve fome na terra. Agora esse texto muito bem cabe no Brasil. Olha aí como termina, por exemplo, o livro dos Juízes. Se você olhar para o último versículo do livro dos Juízes, capítulo 21, versículo 25, você vê que a crise estava aqui, resultado da bagunça, resultado da desorganização, resultado do egocentrismo, egoísmo, vaidades e etc. Diz o texto: naqueles dias, Ruth vai viver esses dias, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. E o homem egoísta, o homem mau, o homem vaidoso, ele sempre vai puxar para si, para o seu bolso, vai extorquir do próximo, e a consequência é que a crise vai desandar de fato. Houve fome na terra. A crise não se instala, a crise não avisa, a crise vem e se instala. E nós podemos resumir a grande crise a partir dessas 4 letrinhas que formam esta palavra terrível. E quando vem a fome, aí realmente a coisa aperta, aí realmente a coisa dificulta, porque a pessoa tem fome, a pessoa quer se manter, a pessoa quer se nutrir, mas na fome as pessoas agem com loucura até. Nos dias, por exemplo, da Reforma, houve uma grande peste em uma região próxima da Polônia, e foi tanta fome, que aqueles que foram considerados heréticos e morreram na forca, as pessoas iam lá e tiravam aqueles corpos da forca e comiam, devoravam aqueles corpos. Fome é coisa terrível. Hoje a humanidade vive em grande crise. Hoje a crise moral, hoje a crise social, hoje também e sempre continuou na história da humanidade a crise espiritual. E a crise faz com que as pessoas procurem, com que as pessoas busquem, com que as pessoas até se desloquem. E aqui no versículo 1, um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, gente inimiga, povo estranho, povo alheio, povo idólatra. E agora este homem vai viver no meio e no contexto de Moabe, deste povo idólatra. Ele vai com sua mulher e com os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher se chamava Noemi, os filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E agora eles vêm à terra de Moabe e eles ficaram ali. E eles têm que conviver ali. E eles têm que lidar com esse povo estranho, com esta gente estranha. Você está tendo que ficar esse tempo na universidade com gente alheia, estranha, com gente idólatra, com gente cínica, com gente que venera Afrodite, como nós vimos nessa manhã. Mas, queridos irmãos, a crise que vem, a crise que se instala, a crise que não avisa, ela também pode ter profundidade intensa. E logo ocorre uma desgraça. O versículo 3 lhe informa e me informa que, como se não bastasse desgraça em cima de desgraça, morre Elimeleque. Isso, para um contexto judaico da época, era o homem quem nutria, era o homem quem supria, era o homem quem dava assistência à casa. E agora morre o provedor, morre o sustentador, morre o referencial. Mulher não trabalhava naquela época fora.
Mulher não tinha o seu salário. Aliás, quando uma esposa judia muitas vezes saía com o seu esposo à rua, ela tinha que andar quase que 1,5 metro, 1 metro atrás dele, não podia nem estar próximo, ao lado do marido. E agora morre o provedor, morre o seu sustentador. Noemi então é atingida por um forte golpe. Quem sabe você também foi atingida por um forte golpe. Quem sabe um dia a crise veio e se instalou dentro da sua casa, dentro da sua família. Quem sabe um dia a crise veio e se instalou dentro da sua igreja. Quem sabe um dia veio uma crise e tomou conta de você de tal maneira que você agora circula em bairros da crise, em bairros de misérias, em bairros de dores, em bairros de dificuldade. Você anda esbarrando em monstros da crise. Aqui agora Noemi, que é gente, ela fica com essa situação difícil. E aqui diz que ela ficou, versículo 3, com os seus 2 filhos. Versículo 4 informa que aqueles meninos cresceram, casaram então com as mulheres moabitas. Uma se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Como se não bastasse, desgraça pouca é bobagem, como se diz por aí afora. Outra desgraça toma conta da vida de Noemi. Outra desgraça vem e se instala também ali, e o abutre da desgraça pousa na sua casa. Acontece outra desgraça. Nenhuma pessoa, nenhum pai, nenhuma mãe está preparada para a morte dos seus filhos. É natural e normal que os filhos enterrem os pais, mas é doloroso e triste pais enterrarem os filhos. O ciclo da vida é como que esse, filhos enterrando pais. Mas quando chega o momento de um pai enterrar um filho, que dor, de uma mãe enterrar um filho, as mães que estão aqui me ouvindo nessa manhã poderiam muito bem sentir calafrios só de pensar na hipótese, na possibilidade de ter que enterrar o seu neném, a sua menininha, o seu adolescente. Mas aqui acontece desgraça e mais desgraça, e agora em dose dupla para a vida de Noemi. Versículo 5, morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando a mulher, olha o verbo, desamparada. Já se sentiu assim? Quem sabe você está se sentindo desamparado? Desamparado literalmente de pai e de mãe. Desamparado por sua igreja que se tornou tão fria, tão calculista, uma reunião de calculadores, tão somente que só pensam em si, dali saem e não falam mais com ninguém. Ocorre essa desgraça e vem esta palavra desamparo. Eu já passei por algumas crises pessoais na vida. Já passei por crises emocionais, nenhuma moça queria namorar comigo. E olha que eu não tinha orelhas grandes. Eu já passei por dificuldades muito grandes e adversas. Mas eu lembro que uma das maiores dificuldades que eu passei foi quando eu passei a procurar moedas. Eu tinha um tempo na minha vida que eu contava moedas. Depois eu passei a procurar moedas. E eu, literalmente, parecia aquela mulher da parábola. Olhava atrás de uma coisa, procurava num canto, atrás do outro canto, procurando moedas para comprar algum pão, alguma coisa, algum biscoito. Era um tempo tão difícil na minha vida, tão apertado na minha vida, que eu mesmo latia para economizar o cachorro, gente. Que dificuldade! Eu passei crise, eu passei aperto, como se diz num bom nordestinês, eu passei aperreio, eu fiquei muito aperreado. Quando vem a desgraça, vem aquela dor, vem aquela dificuldade, vem aquele sentimento de desamparo. Versículo 6 diz que ela se dispôs agora com as suas noras para voltar para a terra de Moabe. Se está aqui, eu ouvi dizer que melhorou a situação lá, vamos voltar para a minha terra, eu vou voltar para a minha terra. Ela quer voltar para o seu cariri, no último pau de arara. Aí o versículo 7, ela sai com as 2 noras para o lugar onde estava, indo a caminho de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi, palavra de Deus sempre a chama pelo nome, Noemi, presta atenção nisso. Ide, voltai para a casa de vocês, para a mãe de vocês, o Senhor use convosco de benevolência, meninas, como vós usastes comigo e com os que morreram. Aqui então Orfa vai embora, Orfa vai para lá, para a casa dela, mas Ruth diz, não, eu vou ficar aqui ao seu lado, eu vou ficar com você. O Senhor
providente, o Senhor sabedor da situação, Ele nos coloca pessoas queridas. Mas aqui eu chamo a sua atenção ainda para a pessoa de Noemi. Apesar de o nome do livro ser Ruth, nós temos grande destaque na pessoa de Noemi. Noemi vai iniciar uma série de murmurações. Na desgraça, no aperto, no apuro, no ter que trancar a faculdade, no ter que trabalhar e trabalhar e trabalhar para ganhar pouco, para sustentar a família, porque você pode ser o único empregado da sua casa. Nessas questões todas, você pode ser tentado a murmurar. Acontece na vida dessa mulher sofrida, de fato, um início de uma série de murmurações. Saiba de uma coisa, murmuração tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Murmuração tem hora para começar, mas eu não sei aonde vai acabar, aonde vai dar a murmuração. Eu só sei que não será nada benéfico para a sua vida ficar murmurando. Eu sei que você, de fato, estará arrotando, soluçando qualquer coisa muito triste que vem de dentro, e é amargura, e é coração azedo, e ninguém aguenta ficar ao lado de gente azeda. Eu tenho lidado com muitos jovens azedos. Eu tenho lidado com muitos jovens amargurados. Eu tenho lidado com muita gente que na biologia, na carteira de identidade ainda é jovem, mas que já envelheceu por dentro. Já se tornou de fato carcomido por dentro de desesperanças. Saiba de uma coisa, que o contrário de jovem não é velho, é idoso. É possível você ser um idoso jovial. E é tão bonito a gente encontrar um idoso jovial. De vez em quando a gente encontra aí umas velhinhas que são uma brasa mora. São pessoas realmente bem dispostas. Mas eu conheço cada jovem envelhecido. Eu conheço cada jovem que tem físico, tem força, mas por dentro envelheceu. Noemi se deixa desesperar. Noemi se deixa amargar. E se você ficar olhando para as circunstâncias, fome, desgraça após desgraça, perdi isso, perdi aquilo outro, você também vai amargar. E você também vai querer colocar culpa em Deus. E você também não vai querer vir à casa de Deus. Para quê? E você também não vai querer buscar o Senhor de todo o seu coração. E a sua confiança será abalada. E muitas vezes quando o pastor diz, vamos orar, todo mundo ora, você só fecha os olhos. Noemi se deixa desesperar, Noemi se deixa amargar. Cuidado para a sua lápide também não ser aquela, entrou na vida para perder, lutou, perdeu sempre, morreu e não descansa. Uma lápide que poderia ser bem a lápide de Noemi nesse contexto. Noemi já se entrega. Noemi, no capítulo 1, versículo 12, você vai ver aí que ela fala para as suas noras, eu sou velha demais. O que significa isso? Eu não posso fazer mais nada. Eu não sou mais ninguém, é melhor que eu me isole até morrer. Tem muito jovem assim, que não admite que envelheceu, mas que age como um envelhecido, como um que está apodrecendo por dentro de falência. E é gente que estraga o dia da gente. E é gente que a gente vem tão feliz, conversa com aquela pessoa, e aquela pessoa de fato consegue mexer com a alegria da gente. Tem muita gente que já se admite falida, que já se admite realmente envelhecida nas suas práticas e na sua esperança. Eu sou velha demais. E vai acontecer no capítulo 1, versículo 20, que ela, Noemi, vai assumir uma identidade de tragédia. Ela vai assumir uma identidade que de fato a transformou, a mudou, mexeu com ela. Quando ela está voltando para ajudar, as pessoas até reconhecem, porque os vizinhos vão vendo e vão se admirando e dizem, olha, não é, parece, é sim, é Noemi. E as pessoas vão vendo, vão visualizando, mas quando chegamos aqui no versículo 20, e as pessoas dizem, não é Noemi, aí no versículo 19, ela mesmo diz, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Como é que se ora assim? Como é que se vai falar com o Todo-Poderoso assim? Se você de fato já se autodenominou-se Mara. Tem muitas Maras e muitos Maros no nosso meio.
Muita gente que agora está criticando a igreja, muita gente que agora está criticando o evangelho, muita gente que agora está criticando tudo, vai ver porque envolto em crise, envolvido em crise, e a crise vem e ela voltará e ela retornará, e neste mundo sempre viveremos cercados de crises, e elas poderão vir contra a gente sim, e elas poderão se instalar na porta da casa da gente sim, e ela poderá ficar dentro da casa da gente, dizer daqui não saio, daqui ninguém me tira, e só o Senhor atira, saiba disso. Mudei de nome, agora eu sou a personificação da amargura. Tem tanta gente assim, que é a amargura em pessoa. Prazer, Amargurado da Silva. Ruth é a ação, é a esperança em ação. Tem crise? Tem. Ruth também está em crise? Está. Será que em todo canto está seco e só na cabecinha de Ruth está chovendo? Não, gente, isso é em desenho animado. Também havia fome para Ruth. Também havia situação inconveniente tomando conta do mundo de então para Ruth. Agora Ruth está lidando com uma pessoa amargurada. Ruth está ao lado, acordando, dormindo com alguém que de fato devia ser uma tristeza estar na mesma casa, debaixo do mesmo teto de Noemi. Mas Ruth, ela, crente agora nesse Deus Todo-Poderoso, porque a sua maneira de falar, de agir, de esperar, demonstram que ela é crente em Deus Todo-Poderoso. E ela de fato vai ter Deus na boca, e ela de fato vai ter Deus no coração, e ela de fato vai agir e reagir pelos padrões de Deus. Se você tiver Deus na sua vida, o Senhor Jesus no seu caso e contexto na sua vida, porque Ruth vai ser um ancestral de Jesus. Ruth, ela tem tanta esperança, que aqui nós podemos ver no seu livro, versículos 16 e 17 do capítulo 1, uma das falas mais bonitas e emocionantes do Antigo Testamento. É uma fala tão bonita e emocionante que muita gente, sem perceber, coloca em casamento. Mas note que isso foi dito de uma nora para uma sogra, e é preciso ter muita esperança para uma nora dizer isso para uma sogra, hein, gente? E aqui no versículo 16, disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e olhe que afirmação linda, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor, e ela reconhece a soberania e o senhorio do Todo-Poderoso nessa frase sempre. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. A gente está precisando de gente assim. Ruth devia ser paraibana, porque uma firmeza dessa, com uma raça dessa. A gente está precisando de gente assim na mocidade. Faliu tudo. Só tem uns 4, 5 gatos pingados na mocidade. Aliás, em igreja não tem gato pingado, tem ovelha pingada. Só tem 4 ou 5 ovelhas pingadas na mocidade, pastor. E aqui a gente está precisando de gente com a coragem, com a raça e com a esperança de Ruth. Ruth não fora criada num contexto onde Deus era adorado, louvado e reconhecido como Noemi. E às vezes eu me surpreendo com novos crentes, com novos convertidos. Eu vou lidando com gente assim da igreja que já tem 20 anos, 30 anos de fé, e de quem eu esperava maturidade e firmeza, vem as maiores imaturidades e descrenças. Eu fico bobo com isso. Aconteceu um dia um momento difícil lá na igreja, a gente lidando, trabalhando. Aí um rapazinho novo convertido, vindo das drogas, de uma vida de tragédia, de miséria, que está vibrando com Deus, seu Salvador, está vibrando na classe de catecúmenos, veio reclamar comigo porque a classe de catecúmenos é curta, e ele quer fazer um extra classe, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E ele está vibrando com o Evangelho. Aí ele me percebeu assim, um tanto abatido, um tanto entristecido pela situação. Aí disse, pastor, eu não sou muito de falar, mas está aqui. E ele me entregou uma cartinha. E eu fui para casa. E quando eu cheguei em casa, que eu abri aquela carta, eu pensei que eu só ia encontrar assim, Jesus te ama e eu também.
Mas tinha linhas e linhas e linhas e linhas. Eu comecei a ler e comecei a chorar. Porque de quem eu não imaginava e nem esperava maturidade, vieram textos consoladores e confortadores. Esta aqui é uma menina, podemos assim dizer, que tem uma esperança tão grande e bonita. Não insista comigo para que eu te deixe. Eu estou contigo no meio da crise. Agora, será que nós estamos sendo crentes à la Ruth? Quando encontramos uma situação caótica e difícil, nós estamos tirando o corpo fora, pulando do barco, ou nós estamos ali dizendo, conte comigo, é aqui e é agora. Eu não vou deixar você não, fulano, você está desanimado, você está precisando de colo, está precisando de abraço. Nesse contexto eu vou levar essa carga com você. Não insista. Eu não vou deixar você não vai, olha, eu não vou desgrudar de você coisíssima alguma, porque eu confio em Deus, esse teu Deus é o meu Deus, e Ele é o Senhor de todas as coisas. A crise pode vir, mas antes da crise Deus é soberano. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus sempre esteve e sempre estará no princípio de todas as coisas. Tranquilize-se nisso. Antes da crise, o Senhor está no princípio. E Ele é poderoso e Ele é Senhor. E só quem confia nesse Senhor, só quem descansa na sua providência, só quem canta e sabe que Deus cuidará de ti, é que vai fazer afirmações como esta. É aqui que a gente vê se a gente conhece a palavra de Deus em teoria ou de prática, vivência e fé. Ruth, de fato, faz afirmações lindas. Mas Ruth também não desiste. Ela estava de todo decidida. Capítulo 1, versículo 18. É Noemi, a amargurada. É Noemi, a amarga, que vê que não pode dobrar aquela paraibana de Judá. E aqui então, vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Eu acho que quando Noemi vinha com argumentos, não, minha filha, mas aí Ruth fazia assim. Não, minha filha, mas pense bem, ela envergava assim a sobrancelha. Você pensa que eu vou desistir? Eu não vou desistir. Eu quero pedir a vocês que não desistam da mocidade. Eu quero pedir a vocês que não desistam de cuidar do departamento infantil. Eu quero pedir a vocês que não desistam de dar aula para os adolescentes. Eu quero pedir a vocês, rogar a vocês que não desistam de vir na reunião de oração. Eu quero pedir a vocês que não desistam de vir ao culto de doutrina. Eu quero pedir a vocês que não desistam de ler e de ter esperança. Ruth estava de todo decidida, ela não desistia. Ah, meu querido, minha querida, se você estiver atravessando momentos difíceis, saiba que nesses momentos difíceis, Deus está formando você à semelhança de Cristo para a glória dele sempre. Noemi continua insistindo com a sua amargura. Já vimos isso no versículo 20. Não me chame de Noemi. Meu nome não é mais Noemi. Noemi morreu. Eu não sou mais Noemi, eu sou Mara. Mas se você for ver todo o texto, verso 18, vendo, pois, Noemi. Verso 19, lá no finalzinho, não é esta Noemi. O Espírito Santo, autor dessas letras, continua a chamar-lhe pelo nome. O Espírito Santo continua a chamar você pelo seu nome. Mesmo que você queira mudar de nome, mesmo que você tente mudar de nome, o Espírito Santo lhe sonda, o Espírito Santo lhe conhece, o Espírito Santo pode marcar a sua vida. Encerrando, vamos ver algumas lições de uma moça simples. Não foi uma celebridade. Até mesmo, eu colocaria, me entendo, entre as celebridades da Bíblia, ela não é das maiores. Não foi uma celebridade. Não são lições de uma celebridade que nós temos aqui, mas lições de uma moça simples e viúva, que podia então estar até desolada num canto, chorando sua dor, chorando seu marido perdido, morto, indo embora, essas coisas todas. Ruth, ela foi apunhalada pela desgraça, por assim dizer,
mas não se deixou tombar. Ruth nos dá lições preciosas. A primeira lição que Ruth nos dá é uma boa, santa, bonita vontade para trabalhar. Tem gente que desiste. Eu vou largar isso na igreja. Eu vou largar tal coisa na igreja. Ah, pastor, ninguém vem, então eu vou desistir. Eu parei. É quando a situação está difícil, é quando a situação está apertada, está apurada, que o capítulo 2, versículo 2 diz que Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles que me favorecer. Ela, como mulher, ela não podia ter carteira assinada, ela não podia trabalhar. Havia no Levítico uma lei de que o que caísse no chão ou o que ficasse no solo era para os pobres, os miseráveis comerem para terem alimento, para ter alimento. E ela se considera humilde, tão humilde que ela diz: eu vou lá para o campo, eu vou levantar cedinho, e quando eles estiverem cegando, quando eles estiverem colhendo, aí eu fico lá. Aí quando cai uma espiga, aí eu vou lá e pego. Deixa comigo, eu vou fazer alguma coisa. Ruth teve uma boa vontade, tão bonita para trabalhar. Como está a sua vontade? Como está o seu grau de vontade? Será que desapareceu e a tragédia engoliu? Será que você desistiu? Será que você também amargou aí na sua vontade? Você não tem mais vontade para nada? Você é a cara da má vontade? Você é os pés parados da má vontade? Será que a sua igreja não anda sofrendo porque Deus lhe deu dons, Deus lhe deu talentos para a edificação do seu povo, mas você se acovardou porque você se amargurou? Será que você de fato não está parado, parada? Será que a sua vontade não está de fato quase que na UTI dentro do seu coração? Ruth, ela teve boa vontade para trabalhar. O trabalho era duro. Não havia Black and Decker no tempo de Ruth. Era se curvar o tempo todo. Ela está ali colhendo o tempo todo. Debaixo de um sol muitas vezes causticante. Ruth não reclamou do trabalho duro. Ela de fato está cegando. Ela chega ao campo, diz o versículo 3, e ela apanhava após os segadores. Ela não reclama desse trabalho duro, do levantar cedo, do muitas vezes ter que dormir tarde. Assim também é no trabalho com jovens, assim também é no ministério com jovens. Muitas vezes a gente trabalha duro, planeja aqui, corre atrás, só a gente para fazer 10 coisas, e a gente quer largar, e a gente quer amargurar o coração. Ela não reclamava do trabalho duro. Ruth era humilde. Quando Boaz veio falar com ela, versículo 10, ela se inclina com o seu rosto em terra, ela nem olha para ele. Ela se inclina com o seu rosto em terra, e até ela fala: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Como é que tu me favoreces? Ruth é humilde. Na crise, muitas vezes cresce o nosso orgulho também. Eu estou precisando, mas eu não vou atrás. Eu não vou pedir, eu não vou fazer. Se ele pensa que eu vou colocar o meu rosto em terra, ele está muito enganado. Humildade, característica dessa mulher em tempos de crise. Os humildes atraem, os humildes nos impressionam. E Deus de fato quer ver esta característica, esta bondade da graça do Espírito Santo de Deus em nós, esta humildade para marcar os outros. Eu não estou falando aqui de uma falsa piedade, de uma pieguice sem sentido. Eu estou falando de uma humildade bonita que tem esperança, que diz: o dia hoje foi difícil, mas o mundo ainda não acabou e Deus é Deus. O dia hoje foi difícil, mas o Senhor trouxe providencialmente tudo o que eu preciso. Eu dou graças a Deus que Deus não respondeu mais da metade das minhas orações. E olha que eu já orei bastante por tanta situação, mas eu dou graças a Deus que Deus não respondeu mais da metade das minhas orações, porque eu não saberia o que fazer com tanta tranqueira lá em casa. Como nós oramos mal, gente. Sabe o local onde a gente mais ora? Shopping center.
A gente chega no shopping e diz, Senhor, sim, essa blusa maravilhosa, Pai. Ah, como combina com essa saia, Senhor, e traz esse sapato também, amém. Eu estou pensando em mudar a reunião de oração dos homens da igreja para a concessionária Chevrolet. Porque quando oh Deus, esse Astra para eu brilhar. Ruth é humilde, Ruth de fato ela se prostra, ela está a serviço do próximo. Ela considera o outro em máxima consideração. Que nós sejamos pessoas humildes em tempos de crise. Eu acho bonito o versículo 11. Respondeu Boaz e lhe disse, bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra. Está vendo que a ação não fica esquecida? E depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conhecia. Ruth deixou a terra dela, Ruth deixou os pais, nesse sentido dos moabitas, Ruth de fato deixou as práticas dos moabitas, Ruth de fato não tinha nada com o mundanismo dos moabitas, Ruth de fato não tinha nada com a idolatria dos moabitas, Ruth deixou para trás tudo isso. E de fato o servo que Deus usa é aquele servo que deixou para trás tudo aquilo que não agrada ao Senhor e o segue. E diz, Senhor Deus, podia ser que nos dias de fartura lá em Moabe eu até estivesse fisicamente e materialmente melhor, mas não estava em paz. Eu deixei tudo isso e eu deixo para trás. Querida, querido, confirme a sua vocação e eleição, sendo você, quem sabe, único, única na sua casa. Muitas vezes cercado de idolatria, você deixou isso para trás. Você confia no Todo-Poderoso, você não anda pelo que você vê, você anda pela sua fé, e fé em Deus, o Deus que supre, o Deus que assiste. Você deixou, você não tem que se voltar mais para nada do que era de terra de Moabe. Confia em Deus. Ruth encontra refúgio no Senhor. Versículo 12, o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. E o Senhor Deus diz que quem busca, acha. E o Senhor diz, invoca-me e te responderei, Jeremias 33, 3, anunciar-te-ei coisas grandes, coisas ocultas que não sabes, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Deus teve misericórdia de você, Deus teve compaixão de você, Deus lhe salvou, Deus lhe regenerou em Cristo Jesus, e você agora é amparada de Cristo, você está em Cristo, você é nova criatura, você não está em crise, você está em Cristo, é bem diferente. Esta moça se alimenta, versículo 14, e como Deus misericordiosamente supre, nutre, e aqui diz que Ruth vai se alimentar, e sai sobejando. Ah, que versículo lindo esse versículo 14, um versículo de esperança para mim e para você. A hora de comer, Boaz lhe disse, achega-te para aqui e come do pão, e molha ali um pouquinho no vinho o teu bocado. Ela se assenta ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda sobejou. Em dias de crise, Deus nos alimenta. Em dias de crise, a gente come que se farta. E em dias de crise, a gente sobeja até. Você, quem sabe, chegou aqui meio esquálido, faminto. Você veio lá do Sergipe montado numa jumenta. Chegou aqui. Aí Deus, por sua infinita graça e misericórdia, disse, agora você vai sentar e vai comer. E agora você vai ver como o teu DNA vai produzir proteínas. Deus alimenta, Deus farta. Naquele meu tempo de vacas bem magras mesmo, aí eu contava moeda e de vez em quando aparecia um congresso aqui em São Paulo. Aí eu dizia, Senhor, eu quero ir para esse congresso. Aí eu orava, mas não morri de orar não, viu gente? Estou aqui.
Eu orava e dizia, Senhor, eu preciso para esse congresso vai me fazer bem para a alma, vai fazer bem para a minha esperança, vai fazer bem para a minha alegria. Aí eu vinha de Itapemirim, eu vou de Itapemirim, eu volto de Itapemirim. Eu não ia de São Geraldo porque eu não era devoto de São Geraldo, eu vinha de Itapemirim, eu sabia de todas as cadeiras do ônibus, gente, porque sentei em todas elas, cada uma delas. E eu vinha 48 horas de viagem. Eu percebi como a Bahia é enorme. Eu percebi como Minas Gerais não tem fim. Eu conheço cada palmo desse chão, eu conheço, irmãos. Mas eu vinha e eu me fartava, e eu voltava, e eu dizia, gente, olha, eu fui para o congresso, eu comi, eu me fartei e até sobejei. Escuta essa fita, tem esse esboço, tem esse estudo, e eu fui distribuindo para os meus irmãos, alimentando os meus queridos. Estamos indo para o final. Ruth pensou nos outros. Por que Deus permitiu que você aqui estivesse? Será que você agora vai ser egoísta e dizer, só para mim, só meu? Eu chamei para vir, não quiseram ouvir, bem feito. Agora não distribuo com ninguém. Não, queridos. Ruth, essa moça simples que não se deixou amargar em tempos de crise, ela também pensou nos outros. Capítulo 2, versículo 18. Tomou e veio à cidade, e viu a sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara depois de fartar-se. E ela tira, que verbo lindo para esse contexto. Em dias de crise, ela tem o que tirar. Em dias de crise, ela tem de onde tirar. E ela dá para a amargurada. Está aqui a amargurada, come a amargurada. Está aqui a amargurada, sobrou ainda esses grãos todos, abre a boca amargurada. E ela dá. E a amargurada comendo, a amargurada comendo. A amargurada deu uma olhada assim no pão, pegou aquele pão ainda molhadinho no vinho, deve ser muito bom. E ela foi lá e comeu. E a amargurada olhou para Ruth e disse, onde você tem tudo isso, menina? O Senhor, o teu Deus, que eu aprendi também a amar, porque é o teu Deus e eu estou no meio do teu povo, foi quem supriu todas as coisas. Ruth, com a sua postura, com a sua firmeza, com a sua doçura, com a sua bondade, Ruth conseguiu influenciar e mudar uma pessoa difícil. Capítulo 2, versículo 20. Então, o então liga todos os fatos acontecidos. Isso significa e denota que teve tempo, teve paciência, teve perseverança, teve amor, teve trabalho árduo, teve trabalho incansável, teve tudo isso, teve paciência demais. Então Noemi disse à sua nora, aquela que disse, chamem-me de Mara, agora está bendizendo o Senhor também no meio da crise. E ela diz, leiamos todos, bendito seja ele do Senhor sobre Boaz, que ainda não tem deixado a sua, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Noemi reconhece que Deus não deixou a sua benevolência. Noemi reconhece que Deus é bendito. Deus é bendito. Nos momentos de crise, são grandes momentos para grandes lições. Nos momentos de crise, nós aprendemos como devemos nos desapegar. Isso porque nós estamos apegados a tantas coisas que nós julgamos valiosas. Isso porque nós estamos apegados a tantas coisas que as nossas mãos podem pegar, ou que as nossas mãos podem carregar, ou que as nossas mãos podem dirigir. Nas crises, nós aprendemos a nos desapegar, para aprendermos a nos apegar. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Dias de crise, dias difíceis, dias de doçura, dias de esperança, dias de viver a fé, e de ter uma fé viva, dias de pregar sempre o Evangelho. Amém.